Amados irmãos, amada igreja do Senhor, eu confesso que é muito difícil estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, logo após a tão recente perda que nós tivemos da querida irmã diaconisa Ana Maria Batista. Nosso coração ainda está partido. Nosso coração ainda está quebrado. Mas a obra não pode parar. A melhor homenagem que nós que ficamos podemos fazer é permanecer na caminhada. É permanecer crendo, permanecer confiando. Essa é a melhor homenagem. E hoje nós estamos diante da preciosa ceia do Senhor. Ceia do Senhor, irmãos, é algo especial. Ceia do Senhor é algo que o próprio Senhor Jesus deixou para nós como uma ordenança, dizendo: quem não comer da minha carne, quem não beber deste meu sangue, não terá parte comigo. Isso é forte, gente. Ceia do Senhor é algo tão especial, mas tão especial que fala conosco em três perspectivas. Perceba você que está escrito assim: fazer isto em memória de mim. Só que fala de fazer um memorial, construir um memorial hoje. Perspectiva 1, é o presente. Está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Isso aqui está falando da cruz de Cristo no Calvário. Então, perspectiva 2, passado. E está escrito: até que eu venha. Isso aqui está falando da volta triunfante do Senhor Jesus Cristo. Então, a perspectiva 3 é o futuro. Então, ceia do Senhor é um memorial que nós construímos no presente, para não esquecer do sacrifício, da morte de Cristo na cruz do Calvário no passado, para possibilitar para mim e para você, no futuro, uma vida eterna na presença do Pai, uma vida eterna nos braços do Pai, uma vida eterna na morada do Pai. Isso é a ceia do Senhor, anunciar hoje aquilo que Cristo fez ontem, para que no amanhã nós estejamos lá, onde a nossa querida e doce irmã Ana Maria Batista já está. Vamos ler a palavra de Deus? Isaías capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ficar de pé, irmãos? Isaías 53. Preste muita atenção aí naquilo que Deus irá falar ao seu coração. Isaías capítulo 53, começando no verso 1, está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta, tá? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si, o que, crente? As nossas enfermidades. Ele tomou sobre si o que? As nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele
foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pisaduras aqui é sofrimentos, pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. E nós, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor, mesmo assim, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Bendito, santo, poderoso, Abba Pai, aqui estamos como igreja diante de Ti, diante da Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, hoje é uma noite especial, estamos aqui para celebrar a Sua morte, Pai, mas anunciar que o Senhor em breve vai voltar. Nós aguardamos essa promessa, meu Deus. Fala com a Tua igreja, Pai, fala com cada um de nós, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que nós necessitamos. Que a cruz de Cristo, Pai, não passe em vão na vida de nenhum de nós. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, podeis assentar, glorificando o nome do nosso Deus. Glória, 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 glória a Jesus, aleluia, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A mensagem da cruz, a obra da cruz, o grande feito lá na cruz, é o centro, irmãos, de todo o Evangelho. Definitivamente não existiria Evangelho sem a mensagem da cruz. Não existiria Evangelho sem a obra que Jesus fez lá naquela cruz. Não existiria Evangelho sem o grande feito de Cristo na cruz. Jesus. Lá na cruz, Jesus experimentou o que tinha de pior para nos proporcionar o que tinha de melhor. Aleluia. Lá na cruz. Lá na cruz, a identidade messiânica de Jesus Cristo, ela foi confirmada. A divindade do Cristo homem, aquele que desceu do céu, ela foi selada lá na cruz. Lá na cruz, o grande amor de Deus para com os homens alcançou o seu ponto máximo. O ápice do amor de Deus estava onde? Lá na cruz. Lá na cruz de Cristo, lá na cruz do Calvário. Para nós, os que cremos no Senhor, existe uma mensagem muito forte, uma mensagem muito poderosa, uma mensagem transformadora na obra da cruz, no grande feito de Cristo na cruz. Mas o que nós vemos hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas dão grande importância à figura da cruz, a figura, mas não dão a mínima para a mensagem da cruz. Não dão a mínima para a obra que foi realizada lá na cruz. Não dão importância alguma para o grande feito que aconteceu lá na cruz. É muito comum nós vemos hoje pessoas carregando a figura da cruz na roupa. Pessoas carregando a figura da cruz numa corrente no pescoço. Muitos carregam a figura da cruz, a imagem da cruz estampada no adesivo de um carro, mas se recusam a carregar a mensagem da cruz no coração. Se recusam a carregar a obra feita na cruz, o grande feito de Cristo na cruz, no coração. Aí eu pergunto, o que é mais importante para nós? O que deve ser mais relevante para nós? A figura da cruz? Ou o feito da cruz? A mensagem da cruz? Já diz aquele famoso hino da harpa cristã: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. É de madeira? Não. A mensagem da cruz, o feito da cruz, levarei até por uma coroa trocar. Então não fique você triste com o que aconteceu com a irmã diaconisa Ana. Ela trocou a cruz por uma coroa. Trocou a cruz por uma coroa. Tem muita gente que dá imagem à figura da cruz, mas não dá importância à obra da cruz. Se recusam a aceitar e a viver a mensagem da cruz. A mensagem da cruz precisa ter uma relevância na nossa vida. A mensagem da cruz, a obra da cruz precisa ter uma importância muito grande na vida de todos nós. Todos nós carecemos de ter a mensagem da cruz viva na nossa mente. Você não pode perder de vista a mensagem da cruz. Todos nós carecemos de ter a obra da cruz muito viva no nosso coração. Você não pode nunca deixar de sentir no coração o que foi feito lá na cruz. Todos nós carecemos de sentir no coração, na nossa vida, o grande feito de Cristo na cruz. Sabe por quê? Porque é ali, na cruz, na mensagem da cruz, na obra da cruz, no grande feito de Cristo da cruz, que está revelado o que nós éramos, mas hoje não somos mais. E se não somos mais é porque Cristo se ofereceu para ser o nosso lugar. Irmão, não entendi nada. Tem um outro hino da harpa que nos ajuda a entender. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em outro, em Jesus. E foi ali, naquele ato, foi ali, naquela obra, que os meus olhos abriam. Meus olhos abriam e agora eu me alegro na sua luz. Se existe luz hoje na minha vida, é porque houve uma obra na cruz. Foi lá na cruz, tá? Que o justo se entregou pelos injustos. Foi lá na cruz, tá? Que o perfeito se entregou, foi humilhado pelos imperfeitos. Foi lá naquela cruz que o justo foi entregue pelos injustos. Foi lá na cruz, o bendito foi posto no lugar dos malditos. O digno, o único digno, foi posto, foi entregue no lugar dos indignos. Na cruz. A cruz não pode passar em branco na vida de nenhum de nós. Se nós estamos aqui hoje é porque existiu uma cruz. E existiu um feito, uma obra. Tem uma mensagem lá naquela cruz. Mas nós lemos Isaías 53. Isaías 53, o texto que nós lemos, não cita uma vez sequer, pode procurar, a palavra cruz. Não tem. Mas o profeta não fala outra coisa a não ser da obra da cruz, da mensagem da cruz, do grande feito de Cristo na cruz. Ei, o que é importante na sua vida não é a cruz, é o que foi feito lá naquela cruz. Jesus. Isaías, um profeta muito à frente do seu tempo, estava relatando aqui, nesse texto, com muita propriedade, o grande feito que seria realizado por Cristo, o Messias, lá na cruz do Calvário. Eu não preciso dizer que Isaías é Antigo Testamento. O episódio da cruz só acontece no Novo Testamento. Será Deus anunciando o que estava para acontecer com riquezas de detalhes. Isso quer dizer, irmãos, que Isaías lá no passado estava relatando, explicando para nós aqui no presente, com detalhes, sem usar a palavra cruz. Ele estava ensinando para nós o que era a cruz de Cristo, o que foi a cruz de Cristo e o que sempre será a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi algo, a cruz de Cristo é algo, e a cruz de Cristo sempre será algo. E essa é a mensagem, essa é a reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite. O que a cruz de Cristo foi para Ele? O que a cruz de Cristo é para nós?
E o que a cruz de Cristo sempre será para todos aqueles que servem o Senhor, para todos aqueles que têm uma vida de intimidade com o Senhor. O que a cruz de Cristo sempre será para aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida ao Senhor. Vamos começar vendo o que a cruz de Cristo foi. A cruz de Cristo foi um lugar de vergonha, não para nós, para Ele. Morrer numa cruz era um sinal de grande vergonha. Era vergonhoso ser levado até uma cruz. Ser cravado numa cruz era motivo de grande vergonha. Vergonha porque somente os piores criminosos, os piores malfeitores, pessoas da pior espécie eram levados para morrer numa cruz. Morrer numa cruz era sinal de vergonha. E Cristo se propôs se oferecer a passar a maior vergonha de todas. A maior vergonha foi posta sobre ele. E por qual motivo, crente? Por amor a mim e a você. Simplesmente por amor a nós. Cristo passou a maior vergonha. E nós aqui, por vezes, temos vergonha de falar do nome dele. Por vezes temos vergonha de falar que servimos a ele. Por vezes sentimos vergonha de falar que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele morreu por nós. Quando na verdade, crente, a maior vergonha ele suportou por nós. A cruz foi um lugar de vergonha, não para nós, para ele. Nós temos que ter orgulho da cruz. Nós temos que valorizar o grande feito na cruz. Nós temos que enaltecer aquilo que aconteceu na cruz, porque foi por nós. Foi por mim, foi por você. Merecíamos? Não, de maneira alguma. Mas ele fez por amor. A cruz de Cristo foi um lugar de sofrimento. Para você? Não. Para ele. A Bíblia não deixa de citar a agonia da cruz, o sofrimento da cruz. O versículo 5 de Isaías 53 diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões na cruz. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades na cruz. A cruz definitivamente foi um lugar de sofrimento, mas não sofrimento para nós que merecíamos, sofrimento justamente para ele, aquele que não merecia. Talvez a sua vida hoje esteja aí cercada de sofrimento. Você está pensando aí, irmão, você não sabe como que eu cheguei aqui. Sofrimento me alcançou em todas as áreas. Eu estou sofrendo de um lado, sofrendo do outro, e esse sofrimento, essa avalanche de sofrimento tem feito você pensar que Jesus não está dando a mínima para a sua situação. Esse sofrimento todo tem feito você pensar que Jesus não está nem aí para o que você está passando. Ei, o maior sofrimento de todos, ele já passou. O sofrimento que eu e você somos submetidos não é nada perto daquilo que ele suportou. E ele suportou por amor a nós. Então não pense de maneira alguma que Cristo não está dando a mínima para a sua situação. Porque fazendo isso a gente está rejeitando o que ele sofreu e padeceu naquela cruz. A cruz foi para Cristo um lugar de sacrifício. Sacrifício para quem? Para ele. Sacrifício vivo. Em todo o Antigo Testamento, principalmente no que se refere à lei, a palavra sacrifício ela é muito citada, muito mencionada. Sempre na visão de oferecer algo por outro, pagar a dívida do outro. Sacrifício. Se a gente for para o dicionário, a gente vê que a palavra sacrifício tem inúmeros significados. Sacrifício é renunciar a algo que você tem direito. Sacrifício. Sacrifício é uma dedicação absoluta a algo, alguém ou alguma coisa. Mesmo que essa dedicação venha nos trazer danos, estou fazendo um sacrifício. Sacrifício é você oferecer algo a alguém por um objetivo maior. Sacrifício. Eu digo para você que o maior sacrifício da história da humanidade já foi feito na cruz do Calvário. Cristo se entregou, sacrifício vivo, pela minha e pela sua vida. Então quando nós olhamos para essa mesa,
e nós vemos ali verdadeiramente o símbolo do pão, o símbolo do sangue, é o sacrifício que o Senhor fez por nós. E nós, irmãos, quantas vezes aquele pequeno sacrifício que Deus nos pede e nós rejeitamos? Um sacrifício de se propor a fazer a vontade dele e abrir mão da nossa vontade, rejeitar a nossa vontade, sacrifício, nós recusamos. Sacrifício de deixar o nosso querer de lado para viver o querer dele, nós rejeitamos. Sacrifício que nós não fazemos de obedecer e tão somente obedecer aquilo que ele pede, nós rejeitamos. E a própria palavra de Deus diz que Jesus se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você. Lá na cruz de Cristo não houve rejeição a sacrifício, lá houve um sacrifício por obediência. Filipenses 2 vai dizer que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, obedeceu e se fez sacrifício. Então a cruz de Cristo foi para ele um lugar de vergonha, a cruz de Cristo foi para ele um lugar de sofrimento, a cruz de Cristo foi para ele um lugar de sacrifício, tudo isso por nós. E nós, gente, estamos valorizando tudo aquilo que foi feito na cruz? Além de tudo isso que a cruz de Cristo foi para ele, hoje a cruz de Cristo é para nós que estamos aqui uma série de coisas. Irmão Márcio me explica o que a cruz de Cristo é. A cruz de Cristo é um lugar de cura. Para quem? Para mim e para você. Nós temos acesso à cura através da obra que foi feita na cruz. O versículo 4 diz assim: verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, todas as nossas dores, doenças, mazelas, ele levou sobre si. Na cruz de Cristo nós encontramos cura para todas as nossas doenças. Na cruz de Cristo nós encontramos cura para todas as nossas enfermidades. Na cruz de Cristo, na obra da cruz de Cristo, nós encontramos cura para todas as nossas dores. E eu te pergunto, qual é a dor que tem te impedido de obedecer ao Senhor? Qual é a ferida que tem ardido, tem queimado, que tem feito você desanimar, tem feito você pensar em parar, em virar as costas para o Cristo e para a obra de Cristo na cruz? O remédio dessa dor aí, o remédio dessa ferida aí, já foi pago, já foi conquistado, já foi adquirido lá na cruz do Calvário. Não existe dor que você esteja passando, não existe enfermidade que você esteja enfrentando que possa te afastar dele, que possa te impedir de viver o amor dele, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então a cruz de Cristo hoje é um lugar de cura para mim e para você. A cruz de Cristo hoje é um lugar de perdão para mim e para você. Está escrito aí no verso 10, diz que ao Senhor agradou moê-lo, e Cristo foi posto por expiação do nosso pecado. Alguém teve que pagar o preço. Esse alguém tem nome, esse alguém tem sobrenome: Jesus Cristo. Lá na cruz de Cristo nós encontramos o nosso perdão. O nosso perdão foi comprado a preço de sangue. Lá na cruz de Cristo o nosso perdão, ele foi pago a preço de sangue. Lá na cruz do Calvário o nosso perdão, ele foi conquistado, adquirido a preço de sangue. Ei, Jesus já te perdoou. Aquele que acusa não é o Senhor, é outro. Jesus é aquele que se entregou para pagar os nossos erros. Jesus já te perdoou. Jesus está de braços abertos te chamando: vem minha filha, vem meu filho, eu já te perdoei. Mas para você ter acesso a esse perdão, você precisa se arrepender e se aproximar de mim. Aí distante, você não consegue tomar posse desse perdão que já foi pago, perdão que já foi adquirido. Jesus está liberando perdão aqui hoje.
O que ficou no passado, deixa na cruz. O que ficou lá atrás, o erro de ontem, deixa na cruz e toma um posicionamento a partir de agora. Toma posse dessa palavra do perdão que já foi conquistado e faz um novo caminho a partir de agora. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para a cruz. Olhe para a vergonha da cruz. Não para a sua vergonha de ter errado. Olhe para o sofrimento da cruz. Não para o seu sofrimento, para o seu choro de lembrar que errou. Olhe para o sacrifício de Cristo na cruz. Não fica se sacrificando por algo que já passou. Se arrependa, se posicione e caminhe de mãos dadas com o Senhor. A cruz de Cristo é um lugar de perdão. A cruz de Cristo é para nós, aleluia, um lugar de justificação para mim e para você. Olha o que diz o versículo 11: Jesus, o servo de Deus, na cruz justificaria muitos. Irmão, o que é a justificação? Justificação é o ato pelo qual nós nos tornamos justificados diante do Senhor. É uma espécie de desculpados. Existia uma culpa e alguém nos desculpou. Pronto, você está justificado. A sua justificação, a minha justificação já foi conquistada na cruz. Já foi conquistada na cruz. Essa justificação só é possível, só se tornou possível através do grande feito de Cristo na cruz. Lá na Cristo ele levou a culpa que era nossa. Lá na cruz ele levou o castigo que era nosso. Lá na cruz ele levou o peso que era para ser posto sobre nós. Você está desculpado, meu irmão. Você está desculpada, minha irmã. Você está justificado. Mas para tomar posse disso, não é distante do Senhor, é próximo dele, com coração arrependido dos erros, para fazer valer a justificação que a obra da cruz coloca sobre nós. Mas além de tudo isso que a cruz de Cristo é, existe algo tremendo, que a cruz de Cristo sempre será, na vida de toda a humanidade, na vida de todos aqueles que se propõem ter uma vida diante do Senhor, todos aqueles que se propõem entregar a vida verdadeiramente na mão dele, existe algo que a cruz de Cristo sempre será. A cruz de Cristo sempre será, aleluia, um lugar de reconciliação para todos. Não importa o que você fez, não importa o que você pensou, não importa o que você falou, ei, na cruz de Cristo existe reconciliação, e Cristo está te chamando, vem se reconciliar comigo, vem restabelecer aliança comigo, aleluia. Romanos capítulo 5 versículo 10, diz que na morte da cruz, nós fomos reconciliados com Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Não é só nosso irmão que pecou não, tá? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deixa eu traduzir. Todos nós pecamos, e o pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus, nos distancia de Deus. Precisamos ser reconciliados, aleluia. E essa reconciliação já foi conquistada lá na cruz. Cristo morreu para reconciliar eu e você com o céu, porque nós não somos daqui, nós só estamos aqui, nós somos como peregrinos nessa terra. Então o que nos reconcilia com o céu é a mensagem da cruz, é o grande feito de Cristo lá naquela cruz. A cruz de Cristo sempre será, glória a Deus, um lugar de redenção. Redenção para toda a humanidade. Redenção para todos aqueles, aleluia, que entendem que precisam se redimir diante do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 7. No sangue derramado na cruz, nós temos a redenção. No sangue derramado na cruz,
nós temos a redenção. Irmão, o que é redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir. Redimir é o mesmo que reparar um erro. Olha isso, é forte. Redimir é reparar um erro. Redimir é consertar alguma falha, aleluia. Isso quer dizer que todos os seus erros, todos os meus erros, todas as nossas falhas já foram reparadas, aleluia. Por Cristo na cruz, nós estamos libertos. Nós precisamos tomar posse daquilo que já foi conquistado. Como? Se submetendo, se sujeitando ao Senhor. Renunciar ao nosso querer para viver o querer dele, renunciar à nossa vontade para viver a vontade dele. Aí sim a cruz se torna um lugar de redenção para mim e para você. Terceiro, a cruz de Cristo sempre será, para toda a humanidade, um lugar de salvação. Salvação, gente, como essa palavra está sendo banalizada nos dias de hoje. Tem gente que dá mais importância, mais prioridade a muitas outras palavras. Aceitação, muitas outras palavras. Empolgação, muitas outras palavras estão tomando o lugar que deve ser da palavra salvação. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Esse aí você sabe de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse de tal maneira aqui é porque o escritor João, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, ele não tinha nada para comparar o tamanho desse amor, porque o Espírito Santo inspirava, e baseado no conhecimento que eles tinham, eles escreviam. Então aqui, quando Deus revelou para João o tamanho do amor que Deus amou o mundo, ele falou: não tenho palavras para escrever ainda. Então eu vou colocar de tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele entregou o seu filho, aleluia, unigênito. Para quê? Tinha um propósito: para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, não pereça na desobediência, não pereça afastado de Deus, não pereça longe de Deus, mas alcance vida eterna, salvação. Ei, na cruz de Cristo, a minha e a sua salvação já foi conquistada. Mas para nós tomarmos posse, precisamos fazer a vontade dele. Precisamos, como diz o texto, crer nele, entregar a nossa vida para ele. Então a cruz de Cristo sempre será um lugar de salvação para toda a humanidade. A cruz de Cristo oferece reconciliação. A cruz de Cristo oferece redenção. A cruz de Cristo oferece salvação. Ceia do Senhor é assim, gente. Está escrito: vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É o que estamos fazendo aqui. Quais os benefícios que a morte de Cristo tem revelado na minha vida hoje? Para usufruir disso tudo, eu preciso viver uma vida de obediência. Daqui a pouco nós vamos ler: examine-se, pois, o homem ao colega do lado. Examine-se, pois, ao vizinho. Não, a si mesmo. Só existem duas pessoas que sabem o que vai aí dentro. Só duas pessoas que sabem o que vai aqui dentro. Uma sou eu e a outra é papai. Só ele sabe. Aqueles que tomam posse da cura, do perdão, da reconciliação, da redenção, da salvação. Vamos ficar de pé, irmãos? A cruz de Cristo nunca pode ser apagada da nossa vida. Nela está revelado o que nós éramos. Na cruz de Cristo está revelada o que hoje nós não somos mais, porque Cristo se ofereceu para ser o nosso lugar. Nós éramos pecadores culpados, pecadores condenados, mas hoje somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo precisa ter um grande significado para nós.
Tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus precisa ser deixado na cruz. Tudo aquilo que nos impede de estar diante de Deus precisa ser colocado na cruz, porque ali o sacrifício maior já foi feito. Vamos louvar a Deus com plena adoração. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nos mostra, Deus, o caminho da cruz, Pai. Glória a Jesus. Nos ensina, Deus, a caminhar contigo, a tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor já conquistou para nós. Que ninguém saia daqui, Deus, sem priorizar a cruz. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Nos mostra, Deus, a direção da cruz. Aleluia. Oh, Pai, queremos te agradar, Pai, queremos te obedecer. Queremos, Pai, tomar posse das bênçãos que o Senhor nos deu naquela cruz. Oh, meu Deus. Precisamos, Deus, precisamos passar pela cruz. Ali está a nossa vitória. Quebrantar, aleluia, passar pela cruz, se arrepender dos erros, do mau caminho, do pecado, passar pela cruz. A cruz está marcada com o sangue derramado do Cordeiro. Oh, aleluia. Não queremos atalhos, Deus. Queremos o teu caminho. Queremos seguir contigo, Pai. Queremos caminhar contigo na direção que o Senhor nos mostra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A tua vontade, Deus. Queremos obedecer a tua voz, o teu chamado, a tua direção, aquilo que tu tens para nós. Oh, meu Deus, faz a tua vontade, o teu querer, meu Pai.
agradecemos ao Senhor pela cruz. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. 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 Amados irmãos, há alguém no nosso meio que quer entregar sua vida hoje para Jesus? Alguém que reconhece o grande feito de Cristo naquela cruz, quer tomar posse disso que nós acabamos de cantar. Crucificar o meu eu. Faça um sinal, só queremos orar pela sua vida. Você que entende que tem caminhado distante, por vezes numa direção contrária à direção da cruz. Deus, Ele quer reconciliar agora. Deus, Ele quer fazer a redenção acontecer agora. Faça um sinal com a sua mão. Você que talvez já andou pelo caminho de Cristo e hoje está afastado, está distante, pegou algum tipo de atalho, mas agora quer tomar a decisão. A partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu vou caminhar pelo caminho da cruz. Eu vou usufruir tudo daquilo que já foi conquistado na cruz. Faça um sinal, só quero orar pela sua vida. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Vamos participar da ceia do Senhor. E você aí aplauda e glorifica ao Senhor, que Ele é digno de louvor.